Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast. Hoje nós temos aqui um convidado super especial, como sempre. Nós tentamos trazer as melhores pessoas, aquelas que nos podem dar as melhores respostas e ter as conversas mais interessantes sobre empreendedorismo, mercados financeiros, psicologia, tudo o que tu definitivamente precisas saber. Hoje eu trouxe alguém dentro, alguém que está dentro do assunto. Alguém, se calhar, é uma das pessoas mais indicadas para falar connosco sobre Bolsa de Valores e investimentos em Angola. Eu trouxe o diretor da Sala de Mercados de Negociação, espero ter falado bem, Raul Diniz. Como é que estás? Viva Euclides! É para um prazer enorme estar aqui contigo. Bonito, como sempre, a meia a combinar com tudo, os óculos a combinar com a pele, é qualquer coisa incrível. Então, eu estou muito feliz por ter aqui, Raul, e vamos a isso. Eu quero que tu te apresentes às pessoas, que tu digas quem tu és e por que razão estás aqui connosco. Euclides, meu nome é Raul Diniz, sou diretor de negociação da Bodiva, mas antes de ser diretor de negociação da Bodiva, sou um ser humano, tenho muita vontade de continuar a aprender e nos últimos anos achei que tenho muita vontade de contribuir efetivamente para o crescimento do mercado de capitais angolano. E é o que tenho me dedicado a fazer nos últimos 4 anos. Boa. Perfeito. Tu estás na Bodiva desde o início, desde que a Bodiva começa, acho que a Bodiva começa em 2015, certo? Sim, a Bodiva, portanto, lançou o mercado de registro em 2015, depois em 2016 lançou a Cevama, que é a Central de Valores Mobiliários de Angola, porque eles não conhecem. A Cevama é então o cofre onde ficam depositados os títulos. Eu juntei-me a esta grande instituição, a esta grande marca, em 2020. Em 2021 lançamos um novo sistema de negociação, que é o Capizar, portanto, sistema de negociação da Bodiva. Portanto, fizemos uma evolução do sistema existente até 2021 e demos um novo passo para o Capizar. O Capizar significa basicamente o sistema onde são colocadas todas as ordens de compra, de venda dos variados instrumentos que existem, desde títulos do tesouro, obrigações privadas e também das ações e também das unidades de participação, que durante este podcast teremos a oportunidade de falar com mais calma. Eu quero perguntar tudo, eu tenho aqui um monte de questões, eu como não entendo nada disso, estás a ver? Então quero muito falar contigo e perceber, Raul. Eu acho que as pessoas precisam de entender primeiro o que é a Bodiva, porque tem muita gente que, e nós somos muito presunçosos nesse sentido, nós, como estamos dentro do assunto, nós partimos do princípio que todo mundo absolutamente conhece a instituição e conhece o que faz. Para quem não conhece e quer efetivamente saber o que é a Bodiva, o que é a Bodiva e o que é que a Bodiva faz? Vamos começar com o nome. Bodiva significa Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Portanto, é a instituição que negocia os instrumentos negociados no mercado de capitais. Portanto, é a plataforma que permite a negociação. Penso que assim ser mais claro. Nós, muitas vezes, quando tentamos simplificar o conceito, dizemos que somos um grande centro comercial, só que o produto que nós vendemos ou são os valores mobiliários, são os instrumentos de dívida, os instrumentos de capital. Os instrumentos de dívida são as obrigações que o Estado, quando precisa de se financiar, emite ou vende. Também são as obrigações que nós vimos recentemente a Sonangol a vender, também são negociadas nas nossas plataformas. E depois também temos as ações, como vimos o Banco BAE, o Banco Caixa Geral Angola, quando abriram um capital social para a venda da participação da Sonangol, portanto, num processo de privatização de entidades públicas. Fizemos, então, também via mercado de capitais. Portanto, são negociados na Bolsa de Dívida e Valores de Angola, não só os títulos de dívida pública, obrigações privadas, portanto, para as empresas privadas que se queiram financiar, e também abertura de capital para empresas que procurem novos sócios ou novos acionistas via mercado de capitais. Portanto, é o mercado, e como o próprio nome diz, no mercado encontra-se as pessoas que querem comprar, neste caso as que querem investir e as que querem vender. Boa. Nós olhamos para a Bodiva, obviamente, e vemos essas grandes instituições a aproveitarem toda essa infraestrutura que vocês proporcionam para essencialmente se financiarem e crescerem os seus próprios negócios. Mas outras empresas também têm aberturas para o fazer. Existe um programa dentro da Bodiva que permita, se calhar, empresas que não sejam tão grandes, médias empresas, e qual é o limite ou qual é o volume de negócio que essas empresas precisam ter para usarem a Bodiva como meio de se financiarem? Ok, excelente questão. Nós, durante um tempo, e a bocado o Euclides perguntava-me quando é que nos juntamos à Bodiva, então já referi que foi em 2020, 2021 lançamos o sistema de negociação, em 2022 fizemos o primeiro IPO, refiro-me então ao do Banco Caixa Angola e do Banco BAE. Em 2023 lançamos o segmento de repos e também fizemos a emissão de obrigações da Sonangol. Foi também em 2022, voltando para 2022, que lançamos um segmento que nós chamamos de segmento de pequenas e médias empresas.
Durante muito tempo as pessoas olhavam para o mercado de capitais ou para a Bolsa de Valores como uma coisa muito complexa, isto é só para quem tem dinheiro, tanto para investir, é só para grandes empresas, para se financiarem, mas não. Quando nós lançamos o mercado de pequenas e médias empresas, era mesmo ou é mesmo um segmento para permitir com que as pequenas e médias empresas possam financiar. Hoje, o relato financeiro que uma grande empresa tem que apresentar para estar listada em bolsa é de 3 anos. Portanto, os últimos 3 anos de contas auditadas. Já uma pequena e média empresa, para se flexibilizar o acesso das mesmas, nós garantimos que a mesma tem que apresentar somente 1 ano de contas auditadas e 1 ano e também apresentar o plano de negócios. Isto o que é que faz? Faz com que a empresa não tenha que ter aquela carga administrativa de contas, porque eu sei que se um investidor quiser investir numa empresa com muito mais segurança, se calhar poderá procurar uma grande empresa, como é o BAE, como é a Caixa, que não só é supervisionada pelo Banco Nacional de Angola, mas também tem outro rigor na sua organização. Já a quem decida investir numa pequena e média empresa, deverá entender que o mercado transaciona não só valores mobiliários, mas também transaciona o risco. E quanto maior o risco, maior poderá ser o retorno. Então o que nós fizemos foi flexibilizar e reduzir os requisitos exigidos às pequenas e médias empresas para que as mesmas se possam financiar via mercado de capitais, naturalmente terão que preencher, como já referi, os requisitos de relato financeiro e também do plano de negócios. Relato financeiro, olharmos para trás e dizer de onde é que esta empresa vem. E o plano de negócios, percebemos, esta empresa, o que é que vai fazer se financiar via Bolsa de Valores e eu, como investidor, financiar esta empresa, o que é que ela vai fazer com o meu dinheiro e como é que esta empresa garante que me irá devolver o capital emprestado. Portanto, de uma forma geral, temos um segmento denominado pequenas e médias empresas para facilitar o acesso a estas pequenas e médias empresas, cujos requisitos estão disponíveis no nosso website. Nós temos também o canal de informação que é apoio.investidor@bodiva.o, onde todas as pequenas e médias empresas, todos os investidores podem nos colocar questões e nós orientaremos estas empresas sobre todo o processo, sobre passo a passo, para obterem financiamento via Bolsa de Valores. Eu acho isso fantástico porque, sabe que em Angola nós temos vários empreendedores. Apesar de não parecer, existem estatísticas que falam que nós somos o país que mais empreende. Só que o nosso empreendedorismo é de subsistência. Obviamente as pessoas vendem e compram para comer, né? Mas isso acaba entrando por uma estatística que existe e acaba contando. E como nós não temos instituições de venture capital e private equity, fica muito difícil às vezes para as empresas e os empreendedores buscarem financiamentos ou investimentos, no caso. E isso acaba por ser uma boa oportunidade para tu adquirires um capital que tu precisas para expandir o teu negócio, se calhar a uma taxa muito mais interessante do que um crédito no banco podia oferecer, e depois escalar. Só que aí depois tem outros quesitos. Precisa existir confiança no teu negócio e na tua empresa para que as pessoas, de facto, os indivíduos e as outras empresas queiram investir em ti. E essa é uma parte que já não cabe à Bodiva. Talvez seja por conta disso nós temos poucas empresas a aderirem por isso, ou já temos algumas empresas que tu podes dizer quais são? Temos muitas manifestações de empresas que querem percorrer o caminho para se admitirem à negociação ou para as suas ações ou emissão de dívida seja feita via Bolsa de Valores. Claro que é um caminho novo. Se me fizer a pergunta, isto do financiamento, Raul, isto do financiamento via Bolsa de Valores, como é que acontece? Sim. Já disse, se eu for um banco comercial, portanto, em termos de definição, eu digo, ou nós dizemos que a Bolsa de Valores é uma alternativa ao comum financiamento bancário, ou à banca tradicional, onde eu posso investir em títulos de tesouro, em detrimento de depósitos a prazo, ou também posso me financiar em detrimento de solicitação de um crédito ao banco comercial. Eu, quando vou a um banco comercial, as primeiras perguntas que o banco comercial faz é qual é a tua experiência, como é que garantes que me vais devolver o capital que eu te for emprestar. Um investidor que quer investir numa empresa cotada em bolsa vai fazer as mesmas questões. De onde é que este empresário ou promotor de negócios vem e como é que eu vou ter a certeza que ela ou que este empresário me vai devolver o capital que eu financiar via Bolsa de Valores. Então, relato financeiro, situação obrigatória e também plano de negócios, situação obrigatória. Se nós olhamos estatisticamente, e o Euclides que acompanha muitas estatísticas do mercado, nós vemos que os depósitos a prazo têm rondando entre os 12% e os 16%, em alguns casos em taxas crescentes. Depósitos a prazo. Um título do tesouro, nos nossos mercados, e também está disponível no nosso website, em www.bodiva.o, nós vemos que as taxas variam até 17%, taxa de juros. Logo, eu posso financiar-me
peço desculpa, ou eu posso investir num depósito a prazo e ter uma rentabilidade entre os 12% e 16%, mas eu já tenho em bolsa instrumentos que me pagam 17%. Logo, poderá ser a bolsa uma plataforma de alternativa para o meu investimento. Por sua vez, eu, se me for financiar a um banco, eu agora pus uma composição contrária, que eu tenho uma ideia e quero financiar a minha ideia. Vou ao banco comercial e o banco comercial diz-me, ok, a taxa de referência é 18, mais um spread, vais pagar 25, mais custos de encargo, 30. A abertura de dossiê, faço as contas e vamos usar o seu número, 30%. Se eu me for financiar no mercado de capitais, eu poderei ter a oportunidade de me financiar a um custo mais reduzido do que num banco comercial, portanto, ao 25%. Já referi que os títulos de tesouro pagam, por exemplo, 17%, em média. Já se eu me financiar via mercado de capitais e oferecer 25%, os investidores podem dizer, no Tesouro é garantido quase, porque o emitente é o Estado. Logo, estou a financiar o Estado, portanto, risco reduzido, 17%. Mas se eu for um investidor com um bocadinho mais de apetite ao risco, porque não financiar uma pequena e média empresa que me oferece uma taxa de juros de 25%, portanto, um prémio de risco superior em relação ao Estado. Portanto, eu acho que tanto na parte do investimento como na parte do financiamento, o mercado de capitais é uma sólida alternativa à banca tradicional. Não esqueça de colocar um like, subscrever o canal, porque sempre que tu deixas um like e subscreves o canal, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e acaba enviando para mais pessoas, para mais famílias. Nós, aqui no Dinheiro Limpo, fazemos todos os conteúdos chegarem a vocês gratuitamente. E para nós continuarmos a aumentar a qualidade dos convidados que trazemos para cá e fazer com que esses episódios sejam sempre muito, muito, muito interessantes, esse é o único favor que alguma vez vos vou pedir. Então, coloca um like, subscreve o canal e partilha com quem quiseres. Vamos juntos. E ainda bem que falamos do prémio de risco, que eu acho que isso é super importante para nós olharmos para o nosso mercado em si. E só para contextualizar, o prémio de risco seria a taxa que o investimento de risco te oferece menos a taxa que o investimento livre de riscos, entre aspas, te oferece. Então, no caso que o Raul estava a dizer, se nós temos 17% nos títulos do Tesouro e 25% numa outra obrigação corporativa de risco, tu terias ali essa margem de mais ou menos 8% e isso seria o teu prémio. Isso obviamente seria algo interessante para qualquer investidor, principalmente para competir com as nossas condições inflacionárias e tudo mais. Nós olhamos, por exemplo, para a nossa bolsa de valores e principalmente focado nos instrumentos como ações. E, obviamente, o investidor deve fazer uma análise semelhante antes de se expor a esses ativos. Nós estamos muito interessados com as próximas emissões, o que vem para frente e tudo mais, mas nós sentimos que o mercado de ações, o mercado de títulos é extremamente dinâmico, principalmente pela presença dos market makers e tudo mais. Nós estivemos aqui a falar com alguns corretores e tudo mais e chegamos a essa conclusão que o mercado de títulos é brutal, é fantástico. Mas o mercado de ações, em particular, ele não tem a mesma movimentação que tem, o nível de transações é muito baixo, a volatilidade é muito baixa, a maior parte das pessoas que compram fazem hold, seguram por muito tempo e costuma, por norma, não ser muito interessante nos últimos tempos. Então as pessoas parece que ficam expectantes sobre as próximas emissões ou então sobre a presença de market makers. Como é que a Bodiva vê essa situação e como é que se faz para controlar os níveis de volatilidade? Porque se há pouca transação, vem um maluco qualquer, dá uma ordem de X% a mais para poder comprar, o preço é disparado ou existe um limite controlado? Como é que vocês fazem isso? Excelente questão. A Bodiva, nós somos denominados também, além de Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, SGMR, que é a Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados. Okay. Mercados regulamentados por si só quer dizer que existem regras. Sim. E uma das regras tem a ver com a volatilidade. Para as ações, o limite máximo de volatilidade é de 20%. Imaginemos que as ações de uma determinada instituição estejam avaliadas em 100 mil kwanzas. Ele, numa determinada sessão, pode variar para 120 mil ou para 80 mil kwanzas. Portanto, 20% para cima, 20% para baixo. Para isso é no dia? No mesmo dia. No mesmo dia, na mesma sessão, como nós chamamos. Para quê? Para evitar com que, como disseste bem, surja um investidor muito entusiasmado e que coloca uma ordem, quero comprar isto a 200 mil kwanzas quando aquilo vale 100. Portanto, a precificação e a descoberta do preço via a Bolsa de Valores tem que ser eficiente. Tem que subir gradualmente até encontrar o preço que o mercado esteja a considerar. O mesmo acontece em sentido ascendente como em sentido descendente. Imaginemos que, tenha surgido uma ordem, como aconteceu, dando um exemplo concreto do Banco
BUY, ou das ações do BUY, Sim. depois do IPO. O IPO terminou com um preço de 20.640 kwanzas. O mercado foi fazendo transações, havia investidores entusiasmados com a primeira emissão e o preço chegou até 66 mil kwanzas. Sim. Os mercados, por serem eficientes e porque a informação tende a ser homogénea, vai percebendo, será que o preço desta ação é 66 mil kwanzas? Houve aqui um momento, como nós chamamos, humor de mercado, com que fez com que as pessoas ficassem entusiasmadas com a primeira emissão, é do Banco Bota BUY. entusiasmo. O Banco BUY é, como nós chamamos, um banco que nós encontramos em todas as esquinas, conseguimos ter a visibilidade Sim. do banco. Eu quero ser acionista do Banco BUY, porque permite a Bolsa de Valores. E depois o mercado foi corrigindo esse preço, que saiu de 20.640, chegou ao pico de 66 mil kwanzas, e depois foi gradualmente o mercado corrigindo para o preço que é de hoje. Se nós repararmos, em 2022, nós tivemos as ações do BUY a fecharem em 28.100 kwanzas. Logo, alguém comprou em mercado primário, na altura do IPO, por 20.640. Sim. O ano de 2022 fechou com as ações cotadas em 28.100. Portanto, uma variação bastante positiva. Sim. E em 2023, portanto, o ano que agora terminou, ficaram cotadas em 35 mil kwanzas. Portanto, nós vemos um acompanhamento crescente da evolução do preço das ações. Só mais uma questão que o Euclides referia muito bem. Será que as pessoas não fazem muitas transações porque fazem a estratégia de buy and hold, que é comprar para manter em carteira, ou porque também não existem muitos intervenientes, não existem ainda market makers, porque se calhar as opções de compra, as ofertas de compra ainda não justificam alguém que queira vender. Sim, senhora, eu comprei por 20 mil, já valem 35 mil. Ora, se eu não preciso de vender, por que não ficar com elas em carteira? É verdade, e também porque nós temos 2 ou 3 tipos de investidores. Temos aqueles que transacionam os títulos do Tesouro, que é o que nós chamamos o plain vanilla. Eu invisto 100 mil kwanzas, sei que a remuneração é 20%, logo eu vou receber por ano 20 mil kwanzas. Ponto final. Portanto, consigo ter a previsibilidade de quanto vou receber no final do ano. Depois temos os investidores que, neste caso dos títulos do Tesouro e das obrigações privadas, querem previsibilidade e querem segurança no investimento. Depois temos aqueles que dizem, sim senhora, eu posso comprar ações, tenho acompanhado a evolução histórica das ações e é ascendente. Okay. Por que não mantê-las em carteira para continuar a beneficiar da valorização do capital dessas ações, que neste momento só temos do Banco Caixa, em negociação, do Banco Caixa e do Banco BUY. Teremos este ano, já informado, pelo menos 2 emissões. Okay. Uma à luz do ProPriv, que penso que tem sido divulgada, mas também é uma iniciativa do Programa de Privatizações, que já foi publicado, que diz respeito à ENSA. Portanto, a ENSA, Euclides, e depois no momento certo, queremos que tu também, com o teu trabalho estatístico, nos ajudes a promover esta nova emissão de ações, que será da ENSA. Outra informação que nós damos, que também tem sido divulgada e que também faz parte do programa de privatizações, a própria Bodiva será privatizada. Claro que, à medida que o tempo for evoluindo, iremos promover a informação para que o mercado consiga ter a mesma informação ao mesmo tempo. Okay. Portanto, 2 novas emissões de ações para este ano já em curso. Depois existe também de uma entidade petrolífera, que vamos deixar que seja ela própria a anunciar, mas processo também muito em curso, neste caso do setor petrolífero, e que contamos que muito... Eu acho que nós já recebemos essa informação do PCA da Bodiva 2 anos atrás. Qual foi? Era a CREP, na altura. Afirmativo. Ok. Portanto, processo em curso e já em fase final de estar no mercado de capitais, mais uma emissão de dívida, mais uma emissão de ações, nesse caso. Okay. Quer dizer que vamos aí variar a nível de setores. Uma coisa que me chama a atenção, e chamou-me a atenção na tua intervenção, Raul, é o facto de mencionarmos mercados eficientes. O nosso mercado é eficiente? Assim, nós podemos ter vários ângulos de observar a eficiência do mercado. E uma das questões é, nós tendemos a ter mercados mais eficientes quanto maior for a literacia financeira. Se nós observarmos desde 4, 5, 6 anos para trás, há 10 anos para trás, a Bodiva faz agora 10 anos, se calhar era um mercado novo. Para a festa. Era um mercado novo, era um mercado em que os próprios bancos comerciais ainda não tinham nas suas equipas pessoas totalmente capacitadas para informarem sobre a evolução, sobre os produtos financeiros, mas temos que ter atenção que de 2023 para 2024, nós temos neste momento, os membros Bodiva são única e exclusivamente entidades específicas, especializadas em negociar
instrumentos de valores mobiliários, vamos assim dizer, que são as sociedades distribuidoras de valores mobiliários e as sociedades corretoras de valores mobiliários. Sociedades essas em que têm na sua equipa pessoas que todos os dias só falam de emissões de valores mobiliários ou instrumentos em valores mobiliários. Logo, nós, repito, tendemos a ter informação cada vez mais bem passada aos investidores, mais bem passada a quem se quer financiar via Bolsa de Valores e também porque temos participado em várias campanhas de literacia financeira para capacitar não só os traders da sala de mercados, mas também todos aqueles que pretendem tirar proveito das oportunidades existentes nos mercados de capitais. Mais uma questão é que todos os negócios que são feitos via Bolsa de Valores têm de ser registados. Todos os negócios que são feitos via Bolsa de Valores são registados e são publicados em tempo real no nosso website. Portanto, o nosso website tem o livro de ordens, que é de todas as ordens existentes, e depois também tem o resumo de mercados que mostra os negócios executados. Portanto, em tempo real, para todos aqueles que pretenderem investir ou que pretenderem obter liquidez, possam recorrer à Bolsa de Valores, ao nosso website institucional, perceber as tendências. Fizemos também um desenvolvimento muito recentemente, que é a carteira de investidor. Imagina que o Euclides tinha conta no Banco BAE, conta no Banco BIC, conta no Banco BFA. As suas contas migraram para as distribuidoras e corretoras que agora existem. O Euclides consegue aceder e ver o seu património e a variação do seu património. Eu comprei este título a 100 mil, mas ele agora tem ordens no mercado a 102. Se calhar é interessante vender neste momento. Ou o inverso pode acontecer. Comprei a 100 mil, houve uma queda de mercado, 98, se calhar agora espero até recuperar ao momento certo para vender. Portanto, a carteira de investidor permite com que os investidores consigam mais facilmente acompanhar o nosso website mais tempo real. Temos também feito interações tanto com a Reuters como com a Bloomberg para termos a nossa informação disponibilizada nessas plataformas internacionais e também numa política de maior transparência e maior abertura para o mundo. Como vocês sabem, um dos nossos patrocinadores é o BNI, o Banco de Negócios Internacional. E hoje, em particular, eu trago aqui algo que é especial e importante para quem tem negócios. Um crédito de 50%. 50% de quê? Tu já vais saber. Mas acredito que um dos maiores problemas dos negócios é ter liquidez contínua para poder desempenhar aquelas que são as suas tarefas. E o BNI traz aqui uma oportunidade de tu financiares em até 50% o valor que tu arrecadaste por meio de pagamentos via TPA, e que é brutal. Imagina que, por exemplo, tu tenhas faturado nos últimos 3 meses 1.500.000 kwanzas, tu consigas um crédito de 50% desse valor, que seriam 750 mil. Existe essa oportunidade, chama-se SomiSeg. Eu estou por acaso a olhar aqui para o que é o produto e para as condições que oferece e pode vir a ser interessante. Obviamente tens que entender como funciona, contactar uma agência BNI para perceber quais são as taxas envolvidas, o que é que tu tens de pagar, perceber se vale a pena para ti, mas é uma opção de obtenção de até 50% daquilo que foi a tua receita via TPA. Não tem a ver com o teu lucro, tem a ver com o valor faturado. Então nós estamos com o BNI e o BNI obviamente traz aqui oportunidades como um dos patrocinadores do Dinheiro Limpo Podcast para que tu tenhas acesso a melhorias contínuas nas tuas finanças e nas finanças do teu negócio. Vamos juntos. Não, boa. E nós temos um vídeo a explicar como usar a carteira de investidor, compartilha de screen e tudo mais. O Nilson vai colocar o vídeo aqui. Então, quando estiveres a assistir a esse episódio, tu podes clicar aqui e assistir como funciona a carteira de investidor. Tanto para fazeres tudo o que o Raul disse, como também para veres os próximos pagamentos de cupons e poderes então organizar toda a tua agenda de reinvestimento ou de consumo dos juros que vais receber. Então, eu, por exemplo, quando vi a carteira de investidor, fiquei muito orgulhoso, Raul. É uma necessidade brutal, tanto nós estamos agora na luta para mudarmos a nossa sociedade, para podermos integrar a carteira do investidor com a nossa aplicação de gestão de finanças e património, que é o Chova, para que as pessoas possam ter a mesma visibilidade dentro da app. E eu acho brutal, acho fantástico. Mas ainda voltando aqui na eficiência do mercado, é muito importante para nós perceber isso. Qual é o crivo que se faz? Como é que se gera essa situação das pessoas envolvidas no mercado? Nosso mercado é muito pequeno ainda, né? E obviamente nós olhamos para mercados eficientes quando a informação está toda disponível para todos os intervenientes. Mas em Angola, por ser um mercado pequeno, não acha que pode ter um privilégio a nível de informação que pode mudar muita coisa? Como é que vocês controlam a informação de mercado que é partilhada pelos indivíduos? Porque daqui a pouco, quando tivermos mais instrumentos e um mercado mais crescente, a ineficiência do mercado pode fazer com que muitos indivíduos tenham vantagem no processo de especulação e ganhem muito dinheiro sobre os outros. Por exemplo, nos Estados Unidos, porque é que se aconselha muito investir no S&P 500? Porque se acredita
segundo a teoria de mercados eficientes, que é impossível bater o mercado. Porque a informação está toda disponível para todo mundo. Aqui em Angola, em particular, às vezes nós ficamos reticentes com relação a isso. Obviamente sabemos que a Bodiva e CMC são órgãos seríssimos, mas com base naquilo que é o nosso histórico do mercado nacional, às vezes, enquanto investidores, principalmente aqueles que querem fazer holding de alguns instrumentos, ficamos preocupados com essa possível ineficiência por causa da influência que determinados indivíduos têm sobre vários setores sociais. Percebe? Como é que vocês controlam esse processo de não vazão de informação para manter o mercado pelo menos o mais eficiente possível ou o menos ineficiente possível? Não, excelente questão. É uma preocupação que existe e é uma preocupação que os investidores devem ter e quem se vai financiar também. Porque a especulação pode não ser só por uma parte ganhar dinheiro, mas para até eventualmente perder dinheiro. E os mercados, se nós olharmos, até rumores podem fazer com que o preço de uma determinada ação possa se valorizar. E aqui, se calhar, olhando para a estatística, nós olhando para a estatística conseguimos perceber qual a tendência de um instrumento. E temos dois modelos para perceber a eficiência da precificação desse instrumento. Quando eu refiro a instrumento, refiro a uma ação, refiro a um título, refiro a uma unidade de participação, um instrumento qualquer que esteja admitido à negociação nos mercados regulamentados e geridos pela Bodiva. Temos uma que é gráfica, né? Se calhar uma análise mais fundamentalista de olhar para o gráfico e perceber está a subir ou está a descer, ponto. E depois temos uma de perceber o que está a acontecer naquela instituição e ver, ok, eu vejo uma tendência crescente, mas não vejo o volume de negócios dessa ação ou da entidade que detém esta ação crescer. Imaginemos que haja, olha, a empresa X, YZ, está admitida em bolsa. Vejo uma retração na solidez dessa empresa, a reduzir o número de negócios, com uma taxa de turnover de pessoal muito elevada, uma taxa de descontentamento muito elevada, a própria gestão desta empresa um pouco duvidosa sim. Que seja, mas eu vejo o preço das ações a crescer. O que é que pode estar a acontecer? Eu aqui, só um bocado sobre a eficiência ou ineficiência dos mercados, há um filme numa plataforma simples de ver, se me permitis, fica à vontade, que é no Netflix, que fala sobre uma empresa brasileira que tinha as ações cotadas. Sabes qual é o filme que estou a falar? Não, qual é a empresa? Tinha as ações cotadas em era bolsa. Uma de carne? Sadia, será? Não, é a empresa do setor de oil and gas. Tinha as ações cotadas, em bolsa, o preço das ações, eles faziam prospecção de petróleo. Tinha as ações cotadas em bolsa e depois as pessoas todas entraram naquela êxtase, ok, vamos ter uma empresa privada, para além da Petrobras, que vai estar cotada em bolsa. Então, portanto, sem estragar aqui o romance, mas é ouvir um bocado sobre como funciona a eficiência dos mercados. Sobre a informação. Repara, a informação que é passada aos investidores é divulgada pelos próprios emitentes ou pelas próprias empresas que se querem financiar. Claramente que se eu quero vender um determinado produto, neste caso umas determinadas ações ou obrigações, quem se quer financiar vai dizer que a minha empresa tem um projeto fantástico, logo quero financiar. Cabe a quem? Cabe aos investidores perceberem três coisas fundamentais. 1, conhecerem-se a si próprios. 2, no conhecer-se a si próprios, conhecer o seu perfil de risco e perceber quanto eu estou disposto a perder. Porquê? E também, no perfil de risco, que é a parte mais importante, deixa-me focar aqui, que é perceber, eu sou um investidor que não quero risco nenhum, então há instrumentos com quase zero risco. Há bocado falavas do prémio de risco, que são, por exemplo, os títulos do Tesouro. Risco muito reduzido, porque o emitente é o Estado, e o emitente raramente entra em default, e se entrar em default terá estratégias para não deixar de pagar ou de não entrar em cumprimento com os seus credores. Sim. Segundo, se eu for um investidor moderado, tenho um pouco de risco e aceito um pouco de risco, mas com alguma segurança. Depois tem os investidores mais arrojados. Logo, quando eu estiver a olhar para o meu investimento, perceber, ok, se calhar os mercados podem não ser 100% eficientes. Como é que eu consigo avaliar qual o grau de eficiência do mercado, qual o grau de eficiência da informação que eu recebo e como é que eu próprio analiso a informação? E aí eu passaria para a fase de o investidor perceber
que nível de conhecimento sobre os produtos que vai investir ou nos quais vai investir, para perceber qual é o risco que existe sobre a eficiência ou não eficiência do mercado. Porque muitas vezes tem a ver com a interpretação da informação que lhe é passada para tomar-se uma boa decisão. Uma das recomendações que agora que estamos numa fase de empresas especializadas no mercado de capitais, referimos a sociedades distribuidoras e as corretoras, é fazer-se um questionário ao investidor. Sim. Perceber qual é o seu grau de conhecimento e qual é o seu apetite ao risco e também prefere instrumentos de mais curta maturidade. Portanto, há investimentos que têm prazo de término, prazo de vencimento, onde eu recebo o meu capital e recebo os meus juros, terminam ali. E há outros que são ad eterno, como são o caso das ações, mas que tendem a ser, e aí poderão ser mais especuladas, poderão participar mais do humor do mercado, mas aí, repito, uma vez mais, é importante 3 aspectos. Perceber o perfil do investidor, moderado, qual o apetite de risco, risco averso ou com um apetite de risco considerável, né? Que são os investidores mais arrojados. Depois, o nível de literacia financeira para poderem tomar boas decisões sobre os investimentos que vão fazer e, no terceiro e último caso, conhecerem-se a si próprios. Okay, quanto é que eu estou disposto a ganhar ou quanto é que eu estou disposto, aqui seria a tónica, a perder por um determinado investimento com a informação pública que detém. Acho que com base na nossa pergunta, na nossa conversa, a responsabilidade cai muito sobre quem investe, né? Porque ninguém é obrigado a investir, né? A pessoa para investir deve ter o mínimo de informação e não só avaliar o retorno, mas obviamente avaliar os riscos antes de qualquer coisa. O que acontece é que muitas pessoas, por não perceberem, querem culpar as instituições pelos maus investimentos que fazem. Mas no final das contas, quando nós investimos num instrumento, quando nós investimos numa ação, nós estamos a investir num negócio. O negócio pode performar bem ou mal, por isso a importância da literacia financeira, buscar isso continuamente e podemos ter o máximo de compreensão antes de marcarmos qualquer passo. E no final das contas nós queremos ganhar dinheiro, sejamos aí honestos. Ninguém quer só participar do mercado, mas as pessoas querem obviamente ganhar dinheiro e é importante ter o máximo de informação possível. E sobre ganhar dinheiro, a Bodiva tem tudo mesmo para estar listada na bolsa porque cresceu muito nesse último ano, foi um crescimento brutal. É uma coisa que não se vê todos os dias. Se nós já tivéssemos a Bodiva na bolsa e fôssemos investidores da Bodiva, nessa altura provavelmente o preço do estoque da Bodiva estava disparado, porque quando o teu volume de negócios cresce em 600% é qualquer coisa brutal. Falem só um pouquinho dos vossos números durante esses últimos 3 anos. Se calhar vocês não estavam à espera. Será que foi surpresa para vocês também? Ou vocês fizeram uma projeção intencional de crescer a esses níveis? Parabéns já pelo vosso trabalho, pela gestão. E hoje estamos aqui com um dos diretores da Bodiva. Para nós é uma honra poder te ter aqui. Mas vocês previram esse crescimento ou meio que surpreendeu-vos também? E o que é que vocês acham que esteve na base de um crescimento tão avultado num curto período de tempo? Não foi com surpresa o crescimento. E diria porquê. Nós internamente, e aqui partilhando contigo, nós temos uma expressão que há a fase de plantação e há a fase de colheita. Se eu tiver um solo fértil, plantar uma semente, falar com a semente, cuidar da semente, regar a semente, o que é que vai acontecer a seguir? A semente vai brotar, né? Vai brotar, vai crescer, ficar uma árvore, vai dar frutos. Nós em 2021, desde o início da Bodiva, estamos em 2014, administrativamente, 2015 o mercado de registro de tesouro, 2016, como já disse, a Cevama, 2018 a primeira emissão de obrigações, que foi da Standard Bank, 2019, 2020 sempre trabalhamos, sempre a plantarmos, 2021 novo sistema de negociação, 2022 ativação do segmento de repos, realização do primeiro IPO, que foi do Banco BAE, realização do segundo IPO, que foi do BCGA, lançamento do segmento de repos, Repurchase Agreements, e em 2023 mais uma emissão, neste caso das emissões da Sonangol. Existe um plano de ação definido, existe um projeto de plantação para depois termos, como dizia eu, a colheita. Quando me referes que o que é que aconteceu para termos um crescimento tão rápido? Nós não estamos com um crescimento rápido, até achamos que o crescimento foi sustentável. Fomos dando passos sólidos, não é? Não só nas adequações das infraestruturas tecnológicas, não só na adequação da infraestrutura regulatória, mas também em fazermos mercado onde fazemos todos juntos. Nós, no fóruns dos membros Bodiva, dizemos que todos juntos fazemos mercados e juntos somos poucos.
Dito isto, ou todos somos poucos. Nós tivemos na altura 27 membros, onde participavam os bancos comerciais, foram surgindo corretoras e distribuidoras interessadas em serem promotores de mercado, fomos tendo pessoas externas, praticamente internas, como digital influencers, que falam sobre o mercado de capitais, pessoas que fazem programas de literacia financeira sobre o mercado de capitais, e nós também estamos próximos dos investidores. Sim. Estamos próximos de quem se quer financiar. Portanto, estamos próximos da parte de compra e estamos próximos da parte de venda. Dito isto, em 2023, numa tónica, nós estávamos no lado bom do problema. Em 2020, quando começou o Covid, os nossos números dispararam. Estávamos felicíssimos. Porquê? Porque as pessoas perceberam, eu não consigo fazer todos os investimentos indo ao meu banco comercial, fazendo as minhas operações. Mas existe uma plataforma que basta eu ter um computador, consigo dar uma ordem de compra ao meu banco e o meu banco consegue fazer esse investimento por si. Eu mesmo, como estou em casa, deixa-me perceber quem são estes jovens que andam a falar do mercado de capitais desde 2014. Então foram percebendo que existia ali uma oportunidade. Sim. E que de facto ganhavam dinheiro e testaram o sistema. Sim, senhora, testei o sistema para ganhar dinheiro via mercado de capitais, funcionou. O que é que eu faço a seguir? Repito. Isto referi-me na altura do Covid, que tivemos os primeiros recordes. Em 2023, o câmbio está a desvalorizar, está a acontecer N coisas ao mesmo tempo, há um receio, o que é que nós vamos fazer? Nós tínhamos um instrumento, que são as obrigações do Tesouro, emitidas em moeda externa, que permitiu, e também com uma linha facilitada pelo Banco Nacional de Angola, em que um investidor pudesse comprar títulos emitidos em moeda externa, onde o pagamento é em kwanzas, sim, mas a valorização do título, são as obrigações do Tesouro em moeda externa, é em dólares e os juros são pagos em dólares. Portanto, como a Bodiva serve, o seu propósito que é também ser aqui uma entidade facilitadora dos investimentos, não só das entidades privadas, mas também das entidades públicas. Portanto, esta linha de BNA, as duas pessoas a conseguirem mitigar e, sim, fazerem um hedging sobre a depreciação cambial. Outro instrumento que nós disponibilizamos ao mercado são os repos, portanto, o segmento de repos. Eu queria muito falar sobre os Repurchase Agreements, portanto, acordos de recompra. Durante um tempo, eu se tivesse um título que comprei há 3 anos, sim, e precisasse de liquidez, tinha de vendê-lo. Sim. Nós facilitamos esse processo e simplificámos-lo. Eu vou ter com um banco comercial, vou ter com um fundo de pensões, vou ter com uma seguradora, vou ter com um primo, vou ter com um amigo, ou vou ter com quem até nem conheço, via Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores não obriga que as pessoas estejam fisicamente presentes. Sim. Eu posso dar uma ordem eletronicamente, mesmo sem conhecer a minha contraparte, ou sem ver a minha contraparte. Em que quem recebeu ou quem detém na sua carteira títulos consegue entregar esses títulos a alguém que fica com os seus títulos como colateral e empresta liquidez de curto prazo. Portanto, um repo é nada mais, nada menos do que um negócio com acordo de recompra de curto prazo. Portanto, sim, a maturidade máxima de um acordo de repo deve ser 365 dias. Okay. Então, o cliente para Raul, eu tenho aqui títulos que comprei, títulos da Sonangol. Comprei na altura do IPO, investi 1 milhão de kwanzas. Okay. Agora preciso de capital. Eu disse, sim, senhora, o que é que me vais dar como colateral? Vou dar aqui um telemóvel, o que for. Tu tens títulos do Tesouro. Estamos aqui a falar de linguagem financeira. Sim. Tens títulos do Tesouro? Sim, tenho títulos do Tesouro. Então, vou fazer um acordo contigo. Eu vou ao meu corretor, vou dar uma ordem de compra do teu título, independentemente do montante, pode ser desde 100 mil kwanzas até um número que se definir. Eu vou ficar com o teu título, vou-te financiar a liquidez, e tu, quando receberes aquela renda, ou quando te cair aquele pagamento que estás à espera, mas que ainda não caiu, como nós, sim, dizemos na gíria, vais-me recomprar o título. Logo, eu fico com o título como colateral, comprei-o, ao preço de 100 mil kwanzas. Vamos acordar hoje que tu vais recomprar esse mesmo título a 102 mil kwanzas daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, o prazo que nós definimos, até 1 ano. Fazendo com que eu venda-te o título, compro-te o título por 100 mil kwanzas, logo tu recebes 100 mil kwanzas, e tu acordas comigo em recomprar esse mesmo título por 102 mil kwanzas. Logo eu ganho os juros decorridos do título, mais os 2 mil kwanzas, que são a taxa de juros, praticamente, sim, que eu apliquei por te ter financiado. E tu ficas tranquilo? Sim, senhora, eu dei um colateral ao Raul, recebi a liquidez. Mas como eu quero o meu colateral de volta, vou lá recomprar o meu colateral e, naturalmente, o Raul, por me ter feito esse empréstimo,
vai exigir uma taxa de REP, que é uma taxa de juros associada ao financiamento que faz. Isto eu simplifiquei, mas acontecia entre bancos. Havia bancos que diziam, estou à espera aqui de uma... Vou entrar numa operação. Sim. Neste momento não tenho a liquidez que precisa para entrar nesta operação. Preciso de X mil milhões de kwanzas. Um determinado banco, sim senhora, eu empresto essa liquidez, tu dás-me os títulos como colateral e ficamos os dois salvaguardados, porque eu tenho a liquidez, em caso de incumprimento da tua parte, eu tenho o teu colateral. E acontecia também com instituições públicas que podiam fazê-lo. Portanto, dito isto, o segmento de repos, num momento em escassez de liquidez e com alguma volatilidade cambial, permitiu com que as partes conseguissem pegar a liquidez de curto prazo, investir em outros projetos e depois devolver com o resultado de um outro projeto. Portanto, acordos de recompra, curto prazo, entre particulares, empresas e até entre instituições públicas. Vejo aqui uma coisa interessante e quero dar os parabéns por isso. Porque normalmente quando nós ouvimos falar dos repos, essas operações, por norma, costumam admitir empresas muito grandes e de risco muito reduzido. Ou seja, cujo não cumprirem com o acordo é raríssimo. Mas tu nos dizes aqui que existe a possibilidade para nós de fazer esses acordos com indivíduos. Né? Por exemplo, eu vou falar com a fulana ou o fulano e vou ter esse acordo contigo e tudo mais. Caso tu não me pagues, por exemplo, né? Eu quero que tu digas isso, porque nós já falámos sobre isso a primeira vez que nos conhecemos e eu estou muito feliz porque tu conseguiste concluir isso, vocês conseguiram fazer com que isso acontecesse. Caso tu não me pagues, fizemos a operação, passaste-me as tuas obrigações, por exemplo, eu fiz a compra e nós fizemos esse acordo de recompra em que eu estou à espera do meu prémio. Obviamente vou receber os juros a caírem na minha conta durante esse período, então para mim não é de todo um mau negócio, mas calhar não estava no meu plano ficar com os títulos até a maturidade. Se tu enquanto indivíduo não me pagares, o que é que acontece ali no processo? Default, e há penalizações pelo default. Ok. Default, mas não te esqueças que eu fiquei com um colateral. Sim, eu sei que eu nesse momento posso vender, não é? Exatamente. Então fica registado que aquela entidade fez um default, a outra entidade fez um default, mas eu fiquei com um colateral dele. Vou só vender. Posso pegar no colateral, que são os títulos do Tesouro, e vendê-lo em mercado e obter a liquidez que eu queria receber, mas que ele não pagou porque entrou em default. E aqui uma particularidade muito interessante dos acordos de repo. Eu posso definir a taxa de repo e o desconto que vou aplicar ao título que me vais dar como colateral de acordo com o risco que tu acarretas. Imaginemos, um título vale 100 mil kwanzas, número mais redondo. E tu vais dizer, Raul, eu preciso de 100 mil kwanzas. Sim, senhora, eu vou te dar 100 mil kwanzas, mas eu estou a avaliar o teu título em 80 mil kwanzas, porque em caso de tu entrares no default, eu vou ter que procurar vender esse teu título de 100 mil kwanzas e se calhar vou ter que vender a desconto, vou ter que vender a despachar, como nós dizemos. E estou aqui, se me permites, de uma forma mais coloquial a dar os exemplos. Não, perfeito. Dito isto, eu vou pegar um título que vale 100 mil kwanzas, nos quais eu paguei 100 mil kwanzas, e se calhar como preciso da liquidez, que tu combinaste devolver, o capital combinaste devolver no dia 10, mas no dia 10, também não tem, eu preciso do dia 10, porque eu já tenho um compromisso, vou vender o teu título, porque eu tenho essa prerrogativa, porque quando eu faço um projeto, os títulos ficam comigo, efetivamente. E temos uma data? Tens uma data no dia 10 para não pagar. Não pagaste no dia 10, os títulos são efetivamente meus, tu entraste em default e depois vou ter que arranjar alguém que queira comprar estes títulos. Então, como eu dizia eu, o teu risco de crédito, o título vale 100 mil, eu disse, vamos fazer aqui um haircut, ou um desconto. Eu vou vender o teu título em 90 mil, ele vale no mercado 100 mil. Primeiro, para te forçar a depois me pediste emprestado, e eu também tranquilamente devolvo o teu título, porque o meu negócio é o capital que te emprestei mais os juros. Eu não quero estes títulos, só quero estes títulos como... Ou seja, eu posso negociar contigo, comprá-lo abaixo do valor do mercado, para eu usar isso a meu favor, caso tu entres em default comigo. Então aí eu sempre ganho quando recebo, porque eu comprei abaixo do valor do mercado. Fico seguro. Há mais 3 coisas que eu queria falar sobre o repo. Se repares, hoje, ontem, em 2023, nós crescemos de 1,56 bilhões de kwanzas para 7,75 bilhões de kwanzas. Então, tivemos um crescimento quase... Podes só contextualizar em dólares ou em euros para a nossa audiência? Se fizermos a falar, vamos fazer aqui uma taxa, portanto, o uso capital 828 para o dólar e 903 para o euro. Vamos arredondar para 1,56 bilhões de kwanzas. São 1,56 bilhões de dólares.
Passamos de 1,56 bilhões de dólares para 7,65 bilhões de dólares. Portanto, em números redondos. Dito isto, quando uma entidade cresce 4 vezes, a pergunta que fez a bocado é: o que é que levou isso? Sim. Tivemos de lado, precisamos para ver a proteção cambial, tínhamos um instrumento que fazia hedging ou proteção cambial, conseguimos materializá-lo via bolsa de valores. Quem tinha para vender, vendeu, quem tinha para comprar, comprou, quem precisava de kwanzas, comprou, vendeu os títulos, quem precisava de ter proteção cambial, comprou os títulos, no fundo, o nosso cliente. Os repos, que é a nossa página neste momento, representam 50% do montante total transacionado em 2023. 49,98% para ser mais preciso. O que é que originou isto? Tu tens várias instituições, entre elas os bancos comerciais, sabemos na altura que as taxas de custódia, alguns bancos tinham excesso de liquidez, outros bancos tinham déficit de liquidez, então eles permutavam essa liquidez overnight, 10 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Num cenário em que a dívida pública e a informação pública precisava também de obter aqui em alguns momentos de liquidez, como principalmente em questões de eu não quero vender definitivamente, mas quero alguém que financie. Quero os bancos ou as entidades que tinham financiado dizer, eu entendo, este negócio faz todo sentido, são as boas práticas internacionais. Sim, todos os governos fazem isso. Sim. Então, eu fico constituído como colateral, tu não me queres vender definitivamente, eu também não pretendo comprá-los definitivamente, a ser financiado, receber a liquidez, por um prazo determinado. Então, foi também uma das principais oportunidades que o mercado identificou para não só promover os mercados de repo, que lançamos em 2022 e que em 2023 concorreu para 49,98% do montante total transacionado. No momento do plantio, e em 2022 e em 2023, no momento da colheita. Acho que é por isso também que de 2023 para 2024 ficaste mais bonito, Raul. Ainda mais? Ficaste ainda mais bonito. A crescer 4 vezes, aí depois 7 bilhões de dólares, é impossível as coisas não correrem tão bem. Eu acho isso fantástico. Eu acredito que isso facilitou muito melhorar ou salvar a situação, porque existia muito rumor sobre falência bancária, sobre falta de liquidez nos bancos, e que é normal dentro do negócio, dentro do que está a acontecer, toda essa conjuntura financeira. E também acredito que os 49% obviamente devem ser grandes instituições envolvidas nisso, e eu acho isso tremendo, acho isso fantástico. Para 2024 talvez tenhamos coisas sensacionais. Também ouvimos no ano passado sobre os títulos fraccionados. Estava a começar um hype bom sobre isso, mas depois se calhar a informação não foi difundida conforme devia ser feito. Tinha algumas instituições a praticar, outras não necessariamente. Qual é o vosso plano para os títulos fraccionados? E isso se calhar é tão importante quanto os repos estão para os institucionais, para as pessoas, nós pessoas físicas, indivíduos, né, que por exemplo não têm 100 mil kwanzas para comprar uma unidade e podem ter a oportunidade de fraccionar os investimentos. Como é que vocês definiram isso e como é que está essa prática e se tem cumprido com as vossas expectativas até agora? É um longo caminho a ser percorrido. Os estudos e os benchmarks dos fraccionados sublinham a palavra democratização. Nós queremos, com os valores mobiliários fraccionados, democratizar o acesso ao pequeno investidor. Nós queremos que o pequeno investidor, o estudante, aquele que ainda não tem capital, mas que já tem uma inteligência financeira bem consolidada, queira começar. Para começar, antigamente o valor nominal de uma obrigação de tesouro era 100 mil kwanzas. Nós pretendemos fraccionar essa obrigação para que valha 10 mil kwanzas, para que valha 1.000 kwanzas. Coincidentemente, se observarmos o que aconteceu no plano anual de endividamento, que já está publicado nos diplomas, em 2023, o valor nominal de uma obrigação de tesouro não registrada era de 100 mil kwanzas. No plano anual de endividamento e dos diplomas que o regem, o valor nominal de um título de tesouro, neste caso uma obrigação de tesouro, é 1.000 kwanzas. Dito isto, o fraccionamento de valores mobiliários acontece naturalmente, sim, porque não só as instituições privadas, como os bancos comerciais têm todos os títulos, mas também o próprio Estado identifica-se, senhor, nós queremos democratizar uma política social, uma política de investimento e de reinvestimento, valores mobiliários. Portanto, nós queremos que o pequeno aforrador, repito, tenha também a oportunidade de participar das oportunidades
existentes no mercado de capitais. Portanto, já está em funcionamento. Nós temos não só a política do plano anual de endividamentos, que já fraccionou de alguma forma os tipos de 100 mil quadras para 1.000 quadras, portanto, reduziu o valor nominal unitário das obrigações do Tesouro, e também, se repararmos, se amanhã existir um valor imobiliário que tenha um valor nominal de 500 mil quadras, seja uma ação. Sim. E repara que o preço das ações pode subir a uma determinada altura, cada ação custa 500 mil quadras. E um determinado detentor dessas ações, que tem uma carteira considerável, depois ele pode também tomar a decisão, porque há custos de fraccionamento. Isto assim, pode ser o emitente, por exemplo, dono dos títulos, o emitente diz: ok, eu tenho em carteira milhões destas ações, mas o valor nominal de cada uma cresceu ao longo do tempo e agora vale 500 mil quadras. Eu quero fraccionar o valor das ações, imaginamos de 500 para 10, ou com um rácio de 1 para 10. Vai fazer com que as ações passem de 500 mil kwanzas para 50 mil kwanzas. Poderia fazer também um fraccionamento de 500 para 100. Fazer que o valor nominal passasse de 500 mil kwanzas para 5 mil kwanzas. Repara que no fraccionamento, o valor mobiliário originário tem rendimentos esses que são passados para o valor mobiliário fraccionado e que são passados para os seus detentores, nesse caso, para os seus investidores. Portanto, um processo com bastante segurança, é um processo de validade, cujas regras também estão disponibilizadas no nosso website, que se chama Mercado de Valores Mobiliários Fraccionados. Portanto, quem consultar o nosso website, no quadro regulatório, encontra um processo com minutas e com formulários e com as principais questões colocadas sobre como funciona o valor mobiliário fraccionado, o que vai permitir que o pequeno forrador, o pequeno investidor, possa também participar no mercado de valores imobiliários de Angola. Eu acho que são oportunidades que ele acarreta. Isso já quebra aquela falta de privilégio que algumas pessoas sentiam, né, sobre investimentos. Isso obviamente vai dinamizar muito o mercado em 2024. Nós estamos todos ansiosos para as próximas emissões, as pessoas têm estado atentas e o mercado secundário também tem estado bastante movimentado. Uma preocupação que se tem é sobre o interesse de investir em Angola. Obviamente nós queremos cada vez mais atrair investidores estrangeiros para Angola e fazer com que as pessoas venham para cá. Recentemente houve uma matéria que nos últimos anos saíram uns tantos bilhões de dólares de Angola, porque o investimento vem reduzindo, e se calhar olhamos para a Bolsa de Valores como uma oportunidade das pessoas terem taxas mais altas. Nesse momento, existe uma preocupação sobre isso, porque, por exemplo, nós temos aquela procurativa de que vou investir um pouco no meu património lá fora, porque quero proteção cambial, e às vezes não tenho sempre disponibilidade nesses instrumentos e continuo a ter renda, mas existem os próprios estrangeiros também, hoje angolanos, residentes no estrangeiro, que dizem: eu quero investir de volta no meu país. Não quero comprar um imóvel, por exemplo. Se eu comprar um imóvel para arrendar, o meu yield vai ser ali na ordem de, 5, 7, 8%. Eu quero um yield maior, quero olhar para os investimentos lá, mas para nunca mais fui para Angola. Ou então um estrangeiro que quer entrar para o mercado angolano. Como é que funciona esse processo e qual é a vossa preocupação com relação à dupla tributação, por exemplo? Porque grande parte das pessoas tem que declarar tudo o que eles possuem no país deles de residência, e muitos dos estrangeiros que eu conheço, dos amigos estrangeiros, eles falam sobre isso. Para investir em Angola, eu sou taxado automaticamente em Angola e depois eu tenho que declarar o meu património também aqui em Portugal e acabo sofrendo dupla tributação. Como é que vocês estão a olhar para esses aspectos dos estrangeiros e qual é o vosso plano para atrair investidores estrangeiros para a nossa Bolsa de Valores? Nós temos questão, Cris. Repara, nós recentemente tivemos aqui uma articulação com a AGD para simplificar o processo de criação do NIF do investidor estrangeiro. Existe também, não só a nível regulatório da agência tributária, mas também a nível do quadro regulatório da Comissão do Mercado de Capitais, que publicou o guia do investidor não residente cambial ou do investidor estrangeiro. Naturalmente, tem que encontrar aqui um parceiro, um broker, ou um intermediário financeiro, que lhe acompanhe e faça todo o processo de colocação de ordem via o mercado de capitais. Quando fizemos a migração dos serviços dos bancos comerciais para as corretoras distribuidoras, nós entendemos que havia aqui uma questão importante, que é: há um investidor que quer investir 100 mil, como há um investidor que quer investir 10 milhões. Moeda forte, convertida em kwanzas. As duas questões que o investidor faz é: a partir do momento que eu faço um investimento em kwanzas em Angola, eu tenho meu dinheiro convertido. Como é que eu garanto que depois consiga repatriar no capital? Sim. Isso são os cambiais, e como nós temos, o mercado não traz só
oportunidades financeiras, mas também acarreta risco. Eu vou avaliar, perceber, okay, será que a produção cambial vai chegar a X, vai chegar a Y, e quanto é que a rentabilidade deste ativo me trará, e depois vou avaliar se justifica ou não. Neste momento, a nível tributário, está mais facilitado junto da agência tributária. A nível de quadro regulatório para os passos a serem tomados pelos gestores não residentes cambiais, está adequada. Quando migramos os serviços dos bancos comerciais para as distribuidoras e corretoras, uma das questões que colocava é: se eu investir 10 milhões de dólares por parte de investidores estrangeiros, as pessoas estrangeiras não conhecem as corretoras, não conhecem as distribuidoras, estão à procura de uma marca, estão à procura de um banco que ele conheça e que perceba que o capital social daquele banco é muito superior ao investimento que ele vai fazer, senão vai dizer: vou investir 10 milhões numa entidade que vale 1 milhão, portanto pode parecer estranho. O que é que nós fizemos? A nível regulatório, estendemos o prazo, permitindo então que os bancos comerciais possam continuar a ser os custodiantes dos investimentos dos investidores não residentes cambiais. Por sua vez, repara, nós falamos do próprio, falamos das pequenas e médias empresas, há entidades privadas, neste momento, para os setores oil and gas, banco e seguros e telecomunicações, que vão abrir capital social. Há empresas privadas, grandes, conhecidas, marcas nacionais, com se calhar parcerias internacionais, que vão abrir capital social em bolsa e que vão se financiar pela Bolsa de Valores. O investidor não residente cambial, investidor estrangeiro, se eu tivesse investido em 2023 ou 2023, no princípio do ano, imagina que eu não tivesse aqui, eu precisaria de 500 milhões, sim, precisaria de, sei lá, se eu quisesse investir $1 milhão, sim, em princípio do ano, esse $1 milhão valeria 500 milhões de kwanzas. Hoje, esses mesmos $1 milhão, o dinheiro tem moeda forte, eu sou investidor não residente cambial, sou investidor estrangeiro. Esse mesmo $1 milhão hoje valerá 1 milhões de kwanzas. Portanto, eu tenho mais kwanzas para investir em Angola. Então, como nós dizemos, às vezes estamos no lado bom do problema. Portanto, apesar de termos percebido, entendido as dificuldades cambiais que surgem quando temos uma negociação cambial, há também oportunidades, não só para os investidores locais, aqueles que têm em estoque, os instrumentos que podem ser vendidos mais caros que os compraram, mas também os investidores estrangeiros que investem em Angola com moeda forte poderão necessitar de menos dólares para os mesmos quadros, para os mesmos investimentos. Não é? Há sempre dois lados da moeda que devem ser avaliados e os investidores não residentes cambiais poderão explorar essas oportunidades até para fazerem capital, saiu e entrou. Então, sim, saiu e poderá vir entrar por via do mercado de capitais, que é um mercado que, naturalmente, com todos os processos de diligência, irá promover o surgimento de bons negócios para quem invista no nosso mercado. Há vários instrumentos, como já referi, empresas de setor da oil and gas, telecomunicações, bancos e seguros, que vão abrir capital social e que se vão financiar via bolsa de valores. Eu só posso te agradecer pela clareza nas questões. Acho que tudo fica extremamente claro quando tu explicas as coisas, mas nós também queremos fazer um pedido. Tá? E esse pedido é um pedido que eu já ouço de muita gente e que nós pensamos até em colocar isso tudo organizado para fazer chegar às instituições que devem ouvir. Eu acho que uma das formas de dinamizar muito o nosso mercado era criar um limite de investimento, como essas contas sociais de investimentos que existem nos Estados Unidos, no Reino Unido e outros países, em que as pessoas estariam isentas de impostos, por exemplo. Porque nós sabemos o que os 5 ou 10% do nosso rendimento podem criar, né, para depois do nosso final. Imagina se nós tivéssemos aqui um limite de não dedução de impostos que pudesse começar com um nível baixo, mas à medida que o tempo fosse passando, eles vão igualmente crescendo. Vamos lá pensar que a Bodiva ou, sei lá, os intervenientes do mercado criem uma conta especial junto com a AGT de que, sei lá, até 1 milhão de kwanzas, por exemplo, investido ao ano, o investidor não é tributado aos juros que recebe. Eu acho que isso era uma forma muito boa de dinamizar o investimento, porque é algo que todo mundo lá fora tem e que acaba criando um limite mínimo de investimento para que, neste limite, pelo menos o investidor sinta que o retorno é maior. Iria levar muitas pessoas a investirem primeiro nesse limite, que é o primeiro foco das pessoas, e depois a irem por cima disso. Eu não acredito muito que a AGT iria tributar menos, porque isso ia incentivar mais o investimento. Então essas contas seriam importantes para os mais novos, ou para qualquer indivíduo que queira investir. Vocês têm algum plano
desse tipo para Angola em particular, porque eu acho que isso seria excelente para motivar o investimento. Muitas das vezes nós pensamos, eu vou ganhar 17%, certo? Então eu vou ganhar 17%, eu tenho que pagar taxas, comissões à minha corretora, à sociedade distribuidora, eu tenho que pagar um imposto de 5 a 10% dependendo do período de investimento. Depois eu tenho ainda o efeito da inflação no meu dinheiro. Se nós tirássemos ali alguma coisa, eu acho que era extremamente interessante. O que é que achas disso e se vocês também pensam nisso? Muitas vezes quando nos perguntam como é que nós estamos a ver o mercado de capitais, nós respondemos, não estamos só a ver, estamos também a ouvir. Então nós fazemos uma escutação ativa de todas as propostas que nos são chegadas, nem que há propostas que não são do nosso domínio. Sendo da Conacol sobre isenções fiscais, serão do agente responsável por essa questão, tanto pela Agência Geral Tributária. Nós, atualmente, temos já uma política de redução tributária com uma estratégia. Quem fizer um investimento até 2 anos paga um imposto de 10%. Já. Se o investimento for superior a 2 anos, 3 anos, A partir de 3 anos. passa para 5% de uma redução. E nós temos já uma nova, já existe há algum tempo, incentivo fiscal para as empresas que estejam listadas em bolsa. Uma empresa que esteja listada em bolsa, se tiver que fazer distribuição de dividendos, paga 5% do imposto na distribuição de dividendos. Caso a mesma empresa não esteja listada ou não esteja cotada em bolsa, paga 10%. Exemplo simples. Uma empresa vai distribuir $1 milhão. Números redondos, estamos a falar para cima, números de 1 milhão, enfim. Números redondos, 1 milhão. De 100 milhões de kwanzas. Se ela estiver cotada em bolsa, ela vai pagar 5 milhões de kwanzas IAC. Caso não esteja, paga o dobro. Paga 10%, que são 10 milhões de kwanzas. Portanto, E o investidor recebe os dividendos. O investidor que recebe os dividendos também beneficia dessa redução fiscal. Ora, seria tributado em 10%, passo a ser tributado somente em 5%. Logo, nós tivemos aqui vários casos em que nós percebemos, ok, se calhar está listado em bolsa, há custos de listagem, mas também depois começa a beneficiar das isenções fiscais que estar listado em bolsa carrega. Não só da isenção fiscal, também da política tributária, mas também da visibilidade que dá. Nós, quando procuramos os parceiros estrangeiros, aqui uma nota para as empresas que queiram atingir novos patamares de visibilidade, de due diligence, de governança corporativa. Perceber que os investidores estrangeiros, sei lá, aquela empresa existe, mas eu tenho informação que ela manda do dossiê. Se ela tiver listado em bolsa, não só dá mais visibilidade, porque todo mundo conhece aquela empresa. Basta acessar ao site da IVA, da própria entidade listada em bolsa, que vai ter um relatório de contas, portanto tem o direito de divulgar, a obrigação de divulgar as suas contas. Divulgar as suas contas tem maior visibilidade. O investidor estrangeiro também sente maior segurança sabendo que aquela empresa é regulada pela Comissão do Mercado de Capitais, que olha, faz o escrutínio então de como é que esta empresa se tem comportado, qual a informação que dá, e de vários investidores, uma empresa cotada em bolsa, ou que emite obrigações em bolsa, tem, como disse, o dever de publicar a informação. E pode não ter somente um investidor, poderá ter 10, 100. Hoje, por exemplo, se olharmos para o Banco Pai, tem mais de 3 mil acionistas. Logo, tem mais de 3 mil pessoas a quererem perceber como é que está a evolução das minhas ações, porque eu sou acionista. E a partir de um determinado número de ações, esses acionistas participam na Assembleia Geral e podem votar, fazendo com que a abertura da empresa para Angola, para os investidores locais e para os investidores internacionais seja maior. Dito isto, a transparência poderá também trazer mais valias para quem tem a sua empresa para em bolsa, não só nos benefícios fiscais, como já referimos, produção de IAC, mas também visibilidade, parte financeira, até reputacional, porque todo mundo acompanha aquela empresa e se eu tenho um projeto bom, por que não mostrar ao mundo e apresentar as minhas contas como modelo aberto? Perfeito. Raul, obrigado pela tua presença. Eu podia ficar contigo aqui a falar até amanhã, mas entendo que nós absorvemos absolutamente tudo o que queríamos falar. Não sei se tu disseste tudo o que querias falar, mas quanto a mim, eu estou super satisfeito com a nossa conversa. Nós temos uma dinâmica no Dinheiro Limpo Podcast que é o convidado anterior, ele deixa uma questão para o convidado a seguir, sem saber quem será, ok? E este convidado deve responder essa questão e deixar uma questão para o próximo convidado. Então, tu também não sabes quem vai ser, pode ser alguém
do teu ramo, da atuação, mas pode ser alguém de psicologia, pode ser um médico obstetra, pode ser qualquer outro indivíduo. Então tu tens esse direito de deixar uma pergunta brutal, a mais brutal que quiseres para ele. Nós recebemos uma pergunta para ti, que foi da Paula Louro, e a pergunta dela foi bastante emocional. A pergunta dela foi: o que é que falta para que nós, ou para que tu, sejas capaz de amar o próximo como a ti mesmo? O que é que falta para nós sermos capazes de amar o próximo como a nós mesmos? Nós sabemos que devemos fazer isso, pelo menos quem é cristão ouve isso desde o início como um mandamento bíblico, mas o que ela quer saber é o que é que falta para nós enquanto indivíduos fazermos isso. Isso é bem fora dos mercados financeiros, por isso é que eu gosto dessa parte, sabes? Porque isso faz com que tu respondas algo que não tem nada a ver com o teu trabalho, ou que tenha muito a ver com o teu trabalho. E nesse caso eu acho que não tem a ver contigo como indivíduo, mas não como profissional. Parece-me surpresa. O que é que falta para nós mesmos? O que é que falta para que nós, enquanto indivíduos, sejamos capazes, de facto, de amar os outros como a nós mesmos? Isso pode ser... imagina, eu vou tentar aqui, quando tu ganhas tempo para isso. Há pessoas que, calhar, isso é o meu entendimento da pergunta, né? Há pessoas com quem a gente se identifica e por alguma razão fica mais fácil nos relacionarmos. Talvez fique mais fácil fazermos por elas. Mas calhar a maior provação é fazermos por pessoas que não têm nada a ver connosco, com indivíduos que estão completamente fora do padrão que nós estamos habituados a lidar. Talvez a pergunta dela seja o que falta, independentemente do padrão, para que nós sejamos capazes de amar os outros, fazer pelos outros como fazemos por nós. Bom, pergunta como nos percebi, para despreparado. Despreparado existe? Existe. Mas é muito despreparado. E essa vai apanhar todos despreparados. Eu amo essa parte. Eu acho que é uma questão interessante. Primeiro, parabéns por essa charada que surge aqui no próprio, que eu acho que é muito interessante, ajuda a refletir fora da caixa, fora da nossa área de atuação. Bom, nós, por acaso, eu não queria receber o mérito desse jeito, nós replicamos isto do Stephen Bartlett. Ele tem um podcast do Diário do CEO, fantástico. E nós achamos super interessante essa parte e decidimos colocar aqui dentro do nosso contexto. Fantástico. Eu acho que eu há tempos, e preciso contar histórias, eu gosto de contar histórias. Eu há tempos ouvia um discurso num aniversário, em que a pessoa no aniversário, o aniversariante, recebeu vários elogios. Portanto, nós falamos de bem das pessoas, mais desejos disso. E essa pessoa respondeu de uma forma simples. Agradeceu a presença de todos e respondeu que desejo-vos a vocês o dobro do que me desejam a mim. E deixou-me refletir um bocadinho. Se calhar já tinha ouvido essa expressão várias vezes, mas nunca tinha prestado atenção e interpretado o que a pessoa quis dizer. Depois, quando nós estamos em festas de pessoas com muita idade, o que eles dizem, nós refletimos de uma forma diferente. E eu acho que o amor ao próximo é isso mesmo. Se tu me desejares muito bem e eu desejar ainda melhor, vamos criar um universo de pessoas que se desejam bem. E se tu perceberes que se desejares mal a alguém, vais receber mal em dobro. Tu vais perceber, se calhar eu prefiro desejar tão bem, se calhar esse bem, volta de volta para mim. Nós temos que ter um ecossistema. O mercado de capitais é um ecossistema com vários players que devem estar entrosados e fazer coisas boas. Eu acho que o mercado, a vida, muito mais do que o mercado, é também esse ecossistema, esse universo em pessoas que se querem fazer bem e o bem volta para quem faz o bem. Portanto, diria que é percebermos que desejamos o bem volta para nós em dobro, ou poderá voltar em dobro, ou como nós dizemos, exponencialmente de uma forma. Obrigado, Raul. Nilson, tens que ficar palmas para o Raul. Muito obrigado, Raul. Uma excelente resposta. Eu jamais faria melhor. E agora, qual seria a tua questão para o próximo convidado? Tu não sabes quem é, eu também nem sei quem é. Vamos ter essa pergunta transversal da Paula Louro. Sim. Paula Louro, sim, senhor. Nós temos a tendência de pensar que tudo é ciência, que tudo é matéria. Se nós acreditássemos,
Agora vou ficar filósofo. Vamos a isso. Eu gosto dessa tua faceta. Se nós acreditarmos que se isto não fosse tudo real, quais eram as coisas não reais que tu achavas sempre importantíssimo trazer para a realidade? Eu falo da matéria. Ok. Eu vou querer que tu Se isto fosse garantido, partir do princípio que tudo estamos aqui, esta conversa, Sim, não é real. sim, Estou a dar um exemplo. Sim. Não é nada real. É uma simulação. Real. Show, filme. fosse um universo Podes fazer um paralelo. e tal. Yeah, yeah. Quais eram as coisas de tudo que tu já viveste, Sim. que vem a seguir, queres dizer, isto aqui eu preciso trazer para a realidade. Ok. Boa. Isso aqui isso é difícil. Gosto dessa ideia. Eu não respondo nada. Eu só aprendo com as respostas e um dia vou publicar todas as respostas, quem sabe num livro, quem sabe num e-book, dada pelas pessoas, mas eu acho que essa história Tens de não. dar a resposta a quem vem a seguir. Sim. E gostava de saber o que é a Paula Louros da minha resposta. Se pudesses criar também esse mecanismo, esse movimento, seria interessante. Nem que fosse offline. Vou fazer isso. Achei brutal. Raul, eu só posso agradecer a tua presença. Eu gostava de que tu dissesse onde é que as pessoas podem te encontrar ou encontrar a tua instituição. Nós sempre fazemos aqui essa passagem, porque logo a seguir a conversa as pessoas querem ou ouvir mais de ti, ou ouvir alguma coisa que tu se calhar escreves ou publicas, ou então ir para a tua instituição que tu representas e trabalhas. Como é que se encontra a nível de mídias? Okay. Fantástico. Euclides, nós tivemos, permite-me só 2 minutos, tivemos a olhar muito para as retrospectivas do mercado, 2023, que aconteceu desde o início da Botifa até agora. Nós temos aqui 2 maldas. Nós continuamos focados numa questão de perspectivas, em termos mais instrumentos financeiros, nomeadamente fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento agrário, fundos de investimento de liquidez. Queremos ter também novas emissões, não só de ações, também de obrigações, tanto mais e novos produtos. Nós também acompanhando a perspectiva de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, temos também já em curso um programa de ESG, portanto, para emissão de instrumentos sustentáveis, nomeadamente para ajudar os mares, para ajudar a terra, para aqui o equilíbrio do nosso ecossistema, do nosso habitat, da nossa terra. Temos também novas emissões que vão permitir com que quem queira ajudar o meio ambiente possa investir. Quem queira investir em projetos sociais também possa investir via Bolsa de Valores. E há um novo conceito que nós, no ano de 2023, lançamos, que é o novo lucro, que é o lucro social. Nem tudo é dinheiro, há também o lucro social, e a Bolsa Social permite com que alguém queira investir num projeto social possa fazê-lo, desde que entenda que se calhar não vai ter um retorno que se investisse numa outra entidade, que é financeira, que eu só procuro rendimento financeiro, posso também ter rendimento social. Queria também dizer que nós temos um programa de capacitação, em parcerias com várias entidades, desde o COS, consultores de bolsas de valores, com o London Stock of Exchange, para capacitar potenciais emitentes. Emitentes, aqueles que procuram financiar-se via bolsa de valores. Portanto, seriam aqui as principais notas que deixar as perspectivas para 2024, também fazem parte do nosso plano de ação, e que podemos continuar a responder as perguntas que nos colocarem. Quem nos quiser encontrar, o nosso e-mail institucional é apoio.investidor@bodiva.org. Nós continuamos com a caixa cheia e agradecemos que nos remetam mais e mais questões. O nosso website institucional também tem sido renovado para melhor responder às questões dos investidores e também de quem se quer financiar via mercado de capitais. Temos na parte de baixo do nosso website as perguntas frequentemente colocadas, onde das mais variadas perguntas nós lá colocamos as respostas e muitas das respostas atendem às questões que nos são colocadas. Portanto, e-mail institucional apoio.investidor@bodiva.org, o website institucional bodiva.org, e tal, teremos, como já disse há bocado, todo o gosto em responder às questões. Terminando como nós vamos terminar, que é a Bodiva agradece a confiança de todos no mercado. A Bodiva continuará a fazer mercados com confiança e transparência. Portanto, todos juntos fazemos mercado. Perfeito. Obrigado, Raul. Obrigado, Bodiva. Obrigado a todos vocês que estão aqui sempre connosco. Nós nunca pedimos nada. A única coisa que nós vamos sempre pedir é que vocês subscrevam o canal e deixem um like para que isso chegue a mais pessoas e para que a gente continue melhorando a qualidade dos nossos convidados aqui. É sempre uma honra trazer convidados como o Raul, é sempre uma honra esclarecer coisas que se calhar para a maior parte das pessoas é de difícil compreensão. Nosso trabalho é isso,
continuar a facilitar o entendimento e o crescimento das pessoas a todos os níveis. Por isso, vamos juntos sozinho é mais difícil e valorizem as vossas vendas.